Eu me sinto. Olá, meus amigos, boa noite. Boa noite. Bom, Pela graça de Deus, mais uma vez aqui estamos para o Amém. nosso, amém. vamos dizer, o nosso culto em casa, não é? É cada um no seu cantinho, no seu lar, e a gente podendo desfrutar aí do que a palavra de Deus traz para nós, não é? Cada um contribuindo com alguma parte, e todos nós aprendendo juntos, não é? Ricardo, Mariana, sejam bem-vindos. Boa Eu vejo a noite. Mariana sentadinha ali do lado do Ricardo. Eu sei que a janta já está pronta. Hoje não janta, não. Olha, hoje eu vou participar do estudo, estou muito afastada, tenho que participar. Hoje eu... Isso. Muito bom, Mariana. Muito bom. Então, Isso gente, aí, está escolhendo a melhor parte. isso. É, Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe poderosamente nessa noite, para que ao sairmos daqui a gente possa estar com os nossos corações aí ardendo, porque tivemos um encontro com Jesus. Amém? Amém. 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 Omar, por gentileza, peça as bênçãos de Deus para esse momento. Oremos. Bondoso Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estarmos juntos após um dia de atividades com as Amém, tuas Senhor. bênçãos. Obrigado, Senhor. E agora, a partir dessa introdução, Pai, nós rogamos que teu Santo Espírito reine nesse ambiente. Amém, Senhor. É muito importante entendermos doutrina que é relegada no mundo evangélico e certamente é de importância vital para a Verdade. nossa espiritualidade. Amém. Pai querido, abençoe especialmente o Lutervan, ele que vai ministrar Amém. esse estudo, conceda-lhe sabedoria para que possa apresentar de forma didática e clara a todos nós um assunto de tão grande relevância. Amém. Obrigado por tudo, Senhor, permaneça conosco, é o que nós te rogamos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Amém. Bom, Boa para os que noite. chegaram, Heloísa, que bom que você chegou. Seja bem-vinda. Eu cheguei e fui trocar de roupa que eu me molhei toda. Está chovendo, né? É, É, esse estudo do livro de Êxodo, Ricardo, Mariana, Heloísa aí, Laudice, acho que Laudice Sim. chegou depois, ele é da quinta-feira. Essa semana É, eu fiz uma troca, tá? Eu trouxe sim, eu percebi. segunda-feira para quê? Para que a gente possa compreender o estudo de Daniel que a gente vai ter sobre esse assunto, mas só aqui no Santuário Celestial. Santuário. Uhum. Então, é só essa semana aí que a gente trocou, tá bom? Semana que vem a gente volta ao Uhum. normal. Ok. Claudinete, eu não dei boa noite para você, dei? não, boa noite. Seja bem-vinda. Que Deus Amém. abençoe você, querida. Todos Amém, nós é dois. nóis. Bom, gente, essas, o título do nosso estudo, Quero habitar convosco. Quem falou isso? Deus, Deus, Omar? Deus, Mas ele não é onipresente? ele é onipresente, mas ele também é imanente e ele quer uma proximidade muito grande com os seus filhos que ele criou. Omar, já que você falou em imanência, por favor, explica para o grupo o que é transcendência e o que é imanência. Por favor. Hum. Transcendência é algo distante, afastado. Imanência, como o próprio termo já está dizendo, é imã, é uma coligação atrativa. Então, Deus ele quer ser atraente Atraído. e ser atraído por nós também. Sim, Então, por sim. essa razão que ele é um Deus imanente quando ele está próximo e transcendente quando ele está distante da gente. Ok. Deu para entender? Veja, uma forma assim, de repente, mais fácil da gente entender dois termos que
a gente não usa com frequência no nosso dia a dia. Imagina você um Deus que está sentado no trono, ele é o rei do universo, o criador do universo, é o todo-poderoso, mas é também aquele Deus que, quando você clama por ele, ele está pertinho de você. Não é? Então, a gente usa em termos, vamos dizer, teológicos, a transcendência, como o Omar falou, para a distância, e imanência. É como imã, né, Omar? Que você citou um dia desse. Como imã, e você veja bem o nome dele, Immanuel. A gente fala Exatamente. Emanuel na língua portuguesa, mas é Immanuel. E Immanuel. justamente isso, Immanuel quer dizer imanente, é Imanente. perto, é próximo, Juntinho, né? Então, que Deus juntinho. maravilhoso, né? E, embora ele seja aí o Todo-Poderoso, a gente pode ter certeza que ele está juntinho da gente, cuidando de nós, como um pai amoroso, e é um pai amoroso. Ele nos abraça nos momentos aí de sofrimento, de dor, de angústia que a gente sinta, desamparo. Ele é aquele Deus que está perto. Tem uma experiência na palavra de Deus que me chama muita atenção. Jacó, um dos filhos de Isaac, ele, vamos dizer assim, ele trapaceou a sua primogenitura para ganhar a bênção do pai e num dado momento ele teve que fugir porque o irmão falou assim, olha, eu vou te matar. Se que meu pai morreu, eu vou te matar. E ele fugiu. E ele, aquele dia inteiro, acredito que Jacó deve ter corrido muito para ganhar distância de casa. Mas à noite, quando ele se deita, ele pega uma pedra, coloca ali como travesseiro, dorme e ele tem um sonho. O sonho é uma visão. Ó. Ele viu uma escada que toca, vamos dizer, ela, do céu até a terra, e anjos subindo e descendo por essa escada. Mas o texto sagrado ele traz uma informação muito impressionante, que diz assim: e junto dele estava o Senhor. Não é? E junto dele estava o Senhor. Aquele homem fugindo com medo, né? Fez, vamos dizer assim, algumas coisas que não deveriam ter sido feitas, mas junto dele estava o Senhor. Deus não o desamparou. E assim é esse Deus conosco. Então, quero habitar convosco. É, eu tenho certeza que vocês já viram algumas curiosidades, alguns já até ouviram, porque em outra oportunidade eu falei sobre isso. Eu vou citar já. Eu trouxe dois textos, um do Velho Testamento e um do Novo Testamento. O do Velho Testamento é Êxodo 25:8, que diz assim, ó, Deus dizendo, e me farão um santuário e habitarei no meio deles. E farei um santuário e habitarei. Em João capítulo 1, verso 14, quando o texto ele vem falando de Jesus, o verbo, como nós já estudamos aqui em uma outra oportunidade, o verbo, o próprio Senhor Jesus. E o texto aqui vem trazendo isso para nós. E o verbo se fez carne, Jesus se fez carne, e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esses dois versos, eles sintetizam esse verbo habitar. Né? Então, como o Omar falou lá no início, né? Deus quer habitar entre nós, Deus quer habitar conosco. Mas, olha só, o que é um santuário para vocês? Eu coloquei aqui algumas colocações do que é um santuário. O santuário, ele é um abrigo, ou um esconderijo. Morada. Oi? Morada. Morada. Vamos dizer, Letícia, o santuário é, é um lugar sagrado? Sim. Sim, Sim, não Sim. é? É um lugar de encontro de Deus com seu povo? Sim. sim. Agora eu vou fazer uma pergunta inversa. É um lugar de encontro do povo com o seu Deus? Não,
Deveria, né, Omar? Deveria, né? Deveria, Deveria. Deveria. Mas deveria. quando a gente vai, se você pega o livro de Eclesiastes, ali o salmista, né, que escreveu Eclesiastes, ele fala que quando a gente vai na casa de Deus, a forma como nós devemos nos comportar, devemos ouvir mais e Amém. falar menos, não é? Ali é Deus É, quem tem vamos dizer sim. assim, a Primazia. primazia, né? É, É um lugar também, Letícia falou, é morada, é um lugar de habitação? Sim. sim, Né? Se você vai lá em Apocalipse 21, você vai ver lá que a Cidade Santa ela é um santuário, ela é um templo, mas ela também é o quê? É o lugar da morada de Deus, ok? Mas eu pergunto para você, a Cidade Santa é o lugar da tua morada? Sim. futuramente, né? E aí? Futuramente. Ou a Cidade Santa é um lugar onde você vai adorar ao Criador? Sim. Acho que é coisa. Sabia que, sabia que quando você faz esse tipo de pergunta, dá nó na cabeça de muita gente, Ah, não é? Dá nó. Sabe por uhum. quê que eu fiz essa pergunta? Porque em Apocalipse 21 diz que as nações trarão para ela, a Cidade Santa, a sua glória. Se você vai para o livro de Isaías, por exemplo, lá vem dizendo que nós vamos construir casas, plantar vinhas, né, colher o fruto, lidar com os animais, mas a cada sábado a palavra de Deus diz que nós vamos deixar as nossas casas, as nossas atividades e vamos adorar a Deus lá na casa dele. Entretanto, existe um grupo de salvos que vai morar sim dentro da Cidade Santa. E também Apocalipse Sim. nos fala sobre isso, lá tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 14. O Marcos até começou a falar sobre isso no sábado, né? Né, Marcos? É isso Então, aí. é interessante a gente olhar esses dois aspectos. Então, olha só, em certo sentido, o santuário é tudo isso. É um lugar de abrigo, é um lugar de esconderijo, é um lugar sagrado, é um lugar de encontro entre Deus e seu povo, é um lugar de habitação, ok? Sim. Tudo isso. Então, nesse estudo, a gente vai tomar santuário como um lugar sagrado. Lugar esse onde Deus resolveu habitar entre seu povo. Então, vamos imaginar que o Todo-Poderoso, o Rei do Universo, ele não que ele se limita, mas ele vem à condição que o homem pode suportar a sua presença em uma casa feita ali com materiais, né, naturais, e ali ele coloca o seu nome. Mas também você, ao ler aí o livro de Êxodo, algumas versões, você vai encontrar, voltado para o santuário, tenda da congregação ou tabernáculo. Essas duas palavras, santuário, tenda da congregação ou tabernáculo. Tá bem. Depende da versão que você estiver usando. Tá? Então, esse lugar, o santuário, ele foi colocado no meio do povo de Israel. E era dali que Deus falava com os profetas, Deus falava com aqueles, né, escolhidos por ele para trazer uma mensagem, uma instrução ao povo, e era dali, normalmente, que partia o quê? A educação do povo de Israel, a educação espiritual. Bom, vejamos. Intencionalmente, sempre foi desejo de Deus habitar no meio da humanidade. Olha que curioso isso aqui. Na criação, quando Deus modelou a terra, lá depois dos 7 dias, vamos dizer assim, de 6 dias de criação, aonde foi colocado o jardim do Éden? Não foi no meio da Sim. terra? Uhum.
Qualquer lugar que fosse colocado seria o meio da terra. Mas Deus colocou o jardim no centro do planeta Terra. Agora você vai para o Éden. Ou melhor, colocou o Éden. Agora você vai para o Éden. No centro do Éden estava o quê? A árvore da vida. Não. Não? Dentro do Éden estava o jardim. Porque o Éden é uma Tá. coisa, o jardim é outra. Ok? E no centro do jardim estava o quê? Árvore da Aí é que vida. estava a árvore, O da né? vida. Está lá em Gênesis Ah, 3, você viu? verso 3. Gente, isso aqui é muito bacana da gente estudar. Se você, à medida que a gente for falando, se você observar, imagina, terra, Éden, jardim, no meio do jardim, árvore da vida. Aí você vai para o santuário, pátio, santo, E santíssimo, Santíssimo. e no meio do santíssimo, a Arca da Aliança. Ok? Então, já desde o Éden, de forma didática, Deus estava instruindo aí os seus filhos que o jardim era um lugar de encontro. Você vai olhar lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 3, se não me falha a memória, o verso 8, diz que pela viração do dia, o Senhor vinha ali no jardim, junto da árvore da vida, para instruir Adão. Então ali era um lugar especial. O Santíssimo do Santuário Terrestre é um lugar especial. O lugar onde Deus habita e onde nós vamos adorar a Deus é um lugar especial. Por que especial? Porque ali está a presença de Deus. Ok? Bom, em Êxodo capítulo 25, verso 8, que foi o texto que nós lemos há pouco, olha só. E me farão um santuário e habitarei aonde? Beleza? No meio. Geograficamente, ok? Geograficamente, o santuário estava no meio. E eu vou mostrar para vocês uma figura há pouco, que você vai ver como que isso aí é fantástico, maravilhoso. Bom, Omar, você falou sobre o Immanuel, né? Cristo Sim, foi o quê? Immanuel. Cristo sim. foi Deus conosco. Está lá em Mateus Conosco. 1, 23. Né? Ou seja, lá no santuário, Deus, ele desce a condição humana que pode suportar a presença de Deus. E agora, Deus se faz homem. Deus se revela através de Jesus. Ou Jesus, encarnando, ele vem para revelar Deus. Outra curiosidade, aqui na penúltima. Cristo foi crucificado também no meio de dois salteadores. Né? E por fim, Bem. se você vai lá para Apocalipse. Claudinete, a título de curiosidade, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus voltar, aonde que você vai morar por toda a eternidade? Por toda a eternidade? É, Então, de no início céu ou vamos na terra? na Terra. Ah, tudo bem então. Então, olha só, por fim, a cidade santa, ela É descerá nome do de céu, ela é a morada de Deus, onde? No No meio meio. da humanidade. Humano. Você vai para Apocalipse 21, versículo 2 e 3, lá o apóstolo João diz assim, é, que é o tabernáculo de Deus, né? No meio do ser humano, no meio da terra. Vamos lá. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e versículo 3. Nós lemos. Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e o 3. Você se lembra que eu perguntei lá atrás aonde que o Éden foi colocado por Deus? Eu disse que ele foi colocado no centro da terra, ok? Sim. A cidade santa agora é a mesma coisa.
Olha só. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada, ou seja, preparada, né, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Peraí, o trono está onde? No No céu. 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 No céu? Então, pera lá, vamos a Apocalipse 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça. Praça de onde? Da cidade. Olha só, Praça da Cidade Santa. Então, o trono está localizado na Cidade Santa, Sim. não é? O trono Sim. localizado. Então, vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, agora o versículo 2 do capítulo 21. Da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo, eis a morada, não é? Eis o santuário de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Você já parou para pensar nesse texto? Como que ele é magnífico? Sim. Não, Mar. Maravilhoso, né? Maravilha. Veja, Deus, não é você que vai morar com Deus. É Deus Deus que vai conosco. Aí eu fico pensando, Mariana, esse nosso planeta tão pequeno, tão minúsculo, o pecado fez um destroçamento aqui. Mas esse planeta, Mariana, ele é a menina dos olhos de Deus. Será o Amém. centro do universo. O centro do universo. Ei, Ricardo, imagina. Tenta imaginar. Puxa, eu vou ter o privilégio de entrar na Cidade Santa, lá tem um lugar com o meu nome, poder me assentar. Imagina, você não vai ouvir o Lutervão ou o Omar pregar lá, não. Vai ver o Ou o próprio Deus. Marcos, né? Vai ser o próprio Cristo, né? Pregando. Entregar para Gente, é magnífico demais. Às vezes eu paro assim, a mente da gente. O apóstolo Paulo ele diz que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E olha, quando eu começo a estudar isso, às vezes eu viajo, eu fico imaginando como vai ser. E a gente deveria ocupar pelo menos uma hora por dia aí meditando, né? Aí na palavra de Deus, então eu começo a imaginar como vai ser, né? Como que eu vou me comportar na presença do Altíssimo, na presença de Jesus? Hein, Claudinete, será que a gente vai dar essa gargalhada gostosa que a gente dá aqui? Né? Mas eu fico pensando, hein, Letícia? Já pensou nisso? Ah, com certeza. Não é? Com certeza. Olha, gente, é magnífico. Então vamos lá. Observem esta imagem. Está o santuário no meio, ok? Em cada lateral, 3 tribos estão acampadas. Mas quando você olha essa imagem, o que que ela te lembra? Cruz. É isso aí. Nos lembra uma Formato cruz. cruz. Eu ia colocar uma imagem no final desse estudo e eu esqueci de buscá-la. Mas a gente vai falar de repente sobre ela, não é? Então, olha só, e me farão um santuário e habitarei literalmente no meio. As 12 tribos estavam ao redor do santuário. É. Sabe, Omar, quando eu olho aqui o livro de Êxodo, as orientações de Deus, Deus ele se preocupou com detalhes. Sim. E esses detalhes, né, Omar? Detalhes para que a gente pudesse ter uma melhor e maior compreensão da graça dele conosco. Eu fico assim, pasmado, quando eu ouço as pessoas falarem assim: no Velho Testamento era o tempo da lei, o Novo Testamento é o tempo da graça.
Gente, entenda uma coisa. A graça, ela teve a sua, vamos dizer, o seu início No Velho quando Testamento. pecou. Se você pegar Gênesis 3:21, você vai encontrar lá o homem pecou vestido de folhas de figueira, e de repente Deus veste Adão com peles. Isso é graça. É graça. Isso aí, Uhum. Laodice, graça tem a ver com substituição. Eu Uhum. deveria morrer, Adão deveria morrer. Então, Mas ele não permitiu. Ele o primeirinho providenciou. morre no lugar de Adão. Na cruz, Jesus morre em meu lugar. Isso é graça. E toda essa, vou usar uma palavra aqui, toda essa tipificação aqui tem a intenção de nos apresentar e apresentar para o povo de Israel o que Jesus Jesus. faria quando ele viesse à Terra, quando ele Sim. fosse Deus conosco. Né? Então, cada detalhe, desde o santuário, como a ordem que o povo acampava, marchava, cada detalhe tem a ver com o plano da salvação. Então, o santuário ele tinha ali seus serviços e todos os serviços ali do santuário, todas as cerimônias, não é? Ali estabelecidas, feitas, todas elas tinham para a gente um ensino e também para eles, visual e didático. De quê? Do ministério sacerdotal de Cristo. Quando Cristo viesse, o que Cristo iria fazer? Então, no santuário, a gente vai poder ver um pouquinho hoje aquilo que os sacerdotes faziam, aquilo que o pecador fazia, né? O atendimento do pecador ao convite divino, tudo isso tem a ver com o plano da redenção. Nós falamos semana passada, no estudo que tivemos, que Israel ficou acampado ali ao pé do Sinai, aí por cerca de 11 meses. Ali, exatamente ali, no pé do Sinai, na base, Deus deu ao povo, enquanto ele estava acampado ali, Deus deu leis, Deus deu ordenanças, queria tornar aquele povo diferente de todos os demais povos. Eles seriam um povo singular, um povo único em relação aos outros povos. Por quê? Porque esse povo, ao ter contato com os outros povos, eles deveriam contagiar. Coloquei aqui entre aspas, né? O contágio, né? Deveria contagiar o que as outras nações com o conhecimento de Deus. Então, se assim acontecesse, pense nisso como que isso é profundo. Se isso acontecesse da terra, dos povos serem contagiados aí com o conhecimento de Deus, eu digo para você uma coisa sem medo de errar. Nós não teríamos o mundo em condição tão pecaminosa como nós temos hoje. Mas, veja, essa era a intenção de Deus, esse era o propósito de Deus, mas Israel, ele não cumpriu esse propósito. A gente estava estudando uma lição passada, né? Que acho que quanto tempo, Omar, mais ou menos? 100 anos? Para que o povo apostatasse? Se corrompesse? É, Ah, é menos do que isso, né? Até menos. mais. É, menos do que isso. Mas em relação a quê? Que período, quando? Não, depois que eles receberam ali as instruções, o santuário e tudo mais, depois da morte de Moisés, vamos colocar, depois da morte de Moisés, não, de Josué, não é? Depois da morte de Josué, que Josué foi aquele que substituiu Moisés para conduzir Menos, o povo. menos. É, menos, 40, 30, 40 anos.
Uma geração, né? Vocês sabem o que é isso, hein, Letícia? Aquele trabalho todo, Deus trabalhou com Moisés ali 40 anos no deserto, Moisés trabalhou com o povo. Veja, Deus trabalhou com Moisés 40 anos no deserto, lá em Midian. Moisés trabalhou com o povo 40 anos, só aí são 80 anos, para preparar o povo para entrar na Terra Prometida. Depois que entram, lá nos dias de Josué, o povo que era escravo, que havia tornado-se livre, agora é escravo de novo do pecado. Triste, não é? Muito triste. Triste, mas essa é a história do povo de Deus. E a Bíblia ela é magnífica, por quê? Porque ela não traz somente coisas boas, vitórias que o povo de Deus passou no passado, teve no passado. A Bíblia ela relata para a gente também as rebeliões, as apostasias do povo de Deus, os cativeiros, o sofrimento do povo de Deus por abandonar Deus. A última frase aqui desse texto, o que Deus queria para Israel? Deus queria que Israel fosse missionário no mundo. Qual é a função de o que um missionário faz? Testemunha. Ele testemunha. Era somente isso, não é? Então, peraí, vamos lá. Nós falamos há pouco que o Éden, o jardim, a árvore da vida, o santuário, tudo estava no meio. Agora, observe isso aqui: Israel foi estabelecido como nação na encruzilhada do mundo antigo. Israel estava onde? Exatamente no meio. Entre os três mundos, vamos dizer, continentes, né? Os três mundos conhecidos daquela época. Israel foi colocado exatamente no meio. Para quê? Exatamente isso. E você vai ver isso aqui tornando-se uma realidade lá no Pentecostes, lá no livro de Atos, quando pessoas vinham de todas as partes da terra para um encontro em Jerusalém e as pessoas voltavam para suas casas, levando ali o conhecimento de Deus. Era aquilo que aconteceu lá, era o que Deus tinha como propósito para Israel. Então vejamos que Israel saiu do Egito trazendo consigo que muitos dos costumes egípcios e um estilo de vida, um estilo de adoração que era idolátrica. Então, aquele tempo, aqueles 11 meses que Israel passa ali na base do Sinai, foram 11 meses para Deus reeducar o povo. Muito do temor de Deus havia se perdido, muito do conhecimento de Deus havia se perdido. Então o povo tinha que ser ensinado novamente. Outros tinham que ser lembrados daquilo que haviam esquecido. Nesses 11 meses, o povo recebeu orientações sobre como adorar a Deus, como deveriam se comportar no dia sagrado. Lembra? Deus deu em Êxodo 20 os mandamentos, mas em Êxodo 16, antes dos mandamentos, Deus deu ali o ensino do maná, como que o povo deveria se comportar durante a semana, na sexta-feira e no sábado. Não é? E também, ali, Deus ensinou como o povo deveria se alimentar. Veja, eles não tinham UPA no deserto, eles não tinham UBSs, eles não tinham clínicas. Então, para que eles tivessem saúde, eles precisavam ter uma alimentação regulamentada por Deus. E foi o que Deus fez. Então, foi ordenado também como as tribos deveriam se posicionar no acampamento. Então, nessa imagem que nós. Opa, aqui. Nessa imagem que nós colocamos aqui, você vai ver, olha, lá em cima estava a tribo de Dan, de Azer, Naftali. Do lado esquerdo, Efraim, Manassés, Benjamim.
do lado direito, Judá, Issacar, Zebulon, e ali diante da entrada do santuário, as tribos de Ruben, Simeão e Gade. Quando esse acampamento ele se levantava e partia para outro lugar e acampava novamente, essas tribos, vamos dizer, o Ruben aqui, hoje eu vou ficar lá em cima junto com Azer, troquei de lugar. Não, Né? Não podia, né, Omar? não Cada podia. um no seu. Então, Vamos usar uma expressão do mundo aí. Cada um no seu quadrado. Não é? O que mostrava a posição deles era o que nós conhecemos hoje como Rosa dos Ventos, era a direção, o nascer do sol e o pôr do sol. Então Sim, era a tribo de Dan, Aser, Naftali, eram as tribos que ficavam no oriente, ou seja, na entrada do santuário, não é? Enquanto as de Ruben, Simeão e Gade ficavam na parte ocidental e as outras sempre as ao laterais. norte, ao norte e ao sul. Isso. Judá ao sul, Efraim ao norte. É. Um detalhe aqui, Omar, Heloísa, que quando a gente estuda isso aqui é muito bacana, é o seguinte: quando o povo acampava, Heloísa podia sair aqui da tribo de Zebulon e falar assim: eu vou visitar a Laodice lá na tribo de Manassés. Vamos dizer, o Marcos aqui da tribo de Benjamim, eu vou visitar o Omar lá na tribo de Simeão. O Ricardo aqui na tribo de Gade, vou visitar o pessoal lá de Dan. Quando estivesse acampado, quando era tocado na buzina, a trombeta, para que o povo se levantasse e partisse, vamos dizer, cada um da tribo deveria estar na sua tribo. A marca. Sim, O que é isso, gente? Isso é ordem. Uhum. Deus estava colocando o quê? Ordem no acampamento, não é? Deus estava colocando ordem aqui, ó. Foi ordenado como as tribos deveriam se posicionar. Deus estava colocando ordem no acampamento. Qual é a primeira lei do céu, Heloísa? Lei do céu, A primeira lei do céu. ordem, né? Deu uma colinha aí, viu? É ordem, Não, eu pensei que você estivesse falando alguma específica. né? Veja, a lei do céu é ordem. E Deus, quando o povo sai igual um bando do Egito, Deus agora não. Vamos organizar aqui o acampamento. Porque ele é um Deus de ordem. Você olha para a igreja, os departamentos que tem na igreja, cada um funcionando, né, ali direitinho. Isso é ordem. Senão fica um negócio todo atravancado, todo bagunçado. Deus, ele. Mas eu tô observando, essa primeira saída ainda não existia as tribos, né? Como? Essa primeira saída que você falou do Egito ainda não existia as tribos. Já Sim, existia? existiam todas elas. existia, existiam, mas elas estavam bagunçadas. Estavam bagunçadas. É. Olha, ô, Letícia, quando Jacó ele vai para o Egito, ele vai para o Egito com 11 filhos. José já estava lá. Sim. E aqueles, vamos dizer agora, os 12 filhos, eles cresceram aí a quase 2 ou mais de 2 milhões de pessoas, ok? Lá eles eram escravos, então não tinha como ter ordem. Saíram do Egito sem ordem. Tá. Eu ainda faço confusão da Sim, ordem. a gente vai aprendendo. Cronológica. Tá? É isso aí. Né? Então agora vamos colocar cada um no seu território direitinho para que a ordem prevaleça. Sabe, vocês observem um detalhe: nem todo mundo gosta de ordem. É. A primeira pessoa no universo que não quis a ordem de Deus foi Lúcifer. Foi Lúcifer. Sabe, e lá no acampamento de Israel, quando havia desordem, Deus ele aplicava uma disciplina, primeiro corretiva e depois redentiva. O que é isso? A,
a correção que Deus dá, a disciplina de Deus, nunca é para machucar, mas é para salvar. Ok? E era necessário essa disciplina para quê? Para que a ordem prevalecesse. A gente não vai ter tempo, né, estudando o livro de Êxodo, para aqui dentro do Pentateuco, para ver as tantas vezes que Deus teve que aplicar a disciplina. Você vê, na semana passada a gente falou sobre o bezerro de ouro. Uns 3.000 morreram por causa da idolatria. Se o povo passou 40 anos no deserto, é porque eles saíram da ordem de Deus. Eles se rebelaram contra Deus. E assim sucessivamente. Agora, veja bem, Moisés ele sobe ao monte e num dado momento, Deus ele fala para Moisés que deve ser feito um santuário, ok? Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 25, que nós vamos tomar alguns textos daí. Êxodo capítulo 25. Tem dois versos que estão aí na tela, em Êxodo 25, eles me são muito importantes. Eu preciso conhecer esses dois versos, quando eu estudo sobre o santuário. O versículo 9 e o versículo 40. O versículo 9, ô Marcos, o que você lê aí? E Marcos, depois lê o 40 para nós. Uhum. Depois que Deus falou que queria morar com eles, né, fazer o Sim. santuário, depois ele falou: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do santuário e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Modelo, a palavra aí chave é modelo. Modelo. Omar, nós poderíamos usar, não tem aqui, mas nós poderíamos usar, você trabalha com engenharia, um prédio, antes dele ser edificado, para que o povo conheça como vai ficar, o que é feito? Maquete. Uma Maquete. maquete. Então, vamos introduzir aqui respeitosamente, dentro desse texto, Deus mostra a Moisés o original e Moisés vai fazer uma maquete, Modelo, Maquete. maquete. uma miniatura, Maquete. uma maquete, né? Marcos, por gentileza, o verso 40. 40 diz o seguinte: tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no monte. Você observou que nos dois textos Eles só falam a tem mesma esses, coisa. só tem esses dois textos que falam de modelo e fazer conforme o modelo. Então, Sim, nós sempre dizemos o seguinte: Deus, a palavra fala uma vez é importante, fala duas vezes muito importante. é muito importante, três vezes, então, sumamente importante. Então, veja, é muito importante, Moisés, que você faça. Vamos usar aqui a maquete parecida, igual ao modelo, ok? Ao original que você viu. Então, os dois textos. E interessante que o versículo 40 tá falando, aqui fala do santuário e aqui fala de móveis que Moisés viu no santuário e ele deveria fazer igual. Então vamos lá. Deus deu a Moisés, Deus deu a Moisés uma visão do santuário do céu, porque o modelo aí é o original. Então, Moisés ele foi responsabilizado por fazer aí está a palavra, maquete, uma miniatura do que foi visto no monte. Então, cada detalhe deveria ser tratado com dedicação, pois refletiria alguma parte do ministério de Cristo. Então, o que está envolvido nisso aí? Olha,
os materiais usados, as cores, as medidas, os móveis, o tipo de madeira que deveria ser usado, ok? Tudo representaria a obra expiatória e sacerdotal de Cristo em favor do ser humano. Então, nessa réplica, ou nessa maquete do Santuário do Céu, seria desdobrado todo o plano da salvação, como meio educativo, pedagógico, para que não somente eles, mas nós também compreendêssemos o amor de Deus por cada ser humano. Então, tudo deveria aproximar-se o máximo possível da perfeição. Agora, o que você acha? Um dia, quando nós fomos construir um templo, o Omar indicou para a gente uma pessoa. Lembra disso, Omar? Lembro, José lógico. Geraldo. Olha, eu vou indicar para você o José Geraldo. Esse aí a gente pode confiar nele. Uma pessoa capaz. Será que foi diferente aqui quando o santuário foi ser construído? Deus também indicou gente capacitada e que ele iria capacitar para fazer. Exato. Né? Modelo. Deus deu àqueles dois homens do seu espírito para que eles pudessem fazer aquela obra perfeita, não é? Perfeita. Bom, vamos lá. Você está em Êxodo capítulo 25, a gente vai pegar do verso 1 ao verso 7. Que materiais deveriam ser usados para a construção do santuário? Quem pode ler aí para nós? Verso 1 ao 7. 25, né? 6, né? Capítulo 25, do 1 ao 7. Letícia, lê para nós? Sim. Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta dele, esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, e estofa azul e púrpura, carmesim e linho fino e pelos de cabra. E peles de carneiro, tintas de vermelho e peles finas, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo de unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Ok, obrigado, Letícia. Rapidamente, eu quero comentar aqui algo que não está no estudo, mas eu tenho que comentar. Veja bem, Deus não coloca a mão no seu bolso e nem ordena ninguém colocar a mão no seu bolso. Por quê? Oferta é algo que se dá voluntariamente. Ok? Se você não der a Deus uma oferta voluntária, é preferível que não seja dada. É. Olha, isso aqui tá certo? Olha, então, ó, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Então, nós vivemos hoje numa época em que líderes religiosos, eles coagem o povo a ofertar sob promessas falsas. Você dá isso que Deus vai fazer aquilo. Não é assim que Deus age. Você não dá uma oferta para ser abençoado. Você dá uma oferta porque você já foi abençoado. Abençoado. Ok? Então, isso é importante. Agora, esta é a oferta alçada que tomareis deles. Interessante, gente, isso aqui
Isso aqui o povo saiu do Egito trazendo uma riqueza muito grande, ouro, prata, cobre, enfim, tudo isso aqui. Então Deus, quando pede ao povo para ofertar, para construir o santuário, era algo que o povo tinha, possuía e tinha condições de ofertar. Ok? Bom, o santuário ficou pronto. E o santuário olha só, as tribos acampadas ao redor, tá certo? As tribos acampadas ao redor. Esse muro branco aqui, esse cortinado branco, ele, vamos dizer aqui, ele é o terreno do santuário. Daqui para dentro é o terreno do santuário. Interessante também que você observa que propositalmente foi colocado nesse desenho um espaço livre em volta do santuário. Mais ou menos, eu não me recordo aqui a distância, mas havia uma distância entre o muro e as primeiras barracas, né, do povo acampado. Esse espaço aqui era para o povo se congregar em épocas especiais para adorar a Deus. E nós vamos citar uma dessas épocas aqui. O santuário em si, Ricardo, ele se dividia em três partes. Essa parte de fora aqui é chamada de que mesmo? Alguém me ajuda aí? Pátio. Pátio. Aqui, essa casinha era propriamente o santuário. O que Moisés viu, Letícia, a visão que Moisés viu no céu, que ele deveria fazer, foi desse espaço aqui, ó, dessa casinha. E ficava o Santo dos Santos. E ficava o santo e o santo dos Dos santos, Santos. ou o santíssimo. Né? Então, Hum. Mariana, essa casinha aqui ela era dividida por dois compartimentos, dois cômodos. O primeiro compartimento era o lugar santo. A gente vai ver o que tinha nele. E mais aqui dentro era o lugar santíssimo ou o santo dos santos. Está aqui para a gente ter uma ideia. Então, o pátio. No pátio havia um altar de holocausto, de sacrifícios, e uma pia. No lugar santo, o primeiro compartimento aqui do santuário, tinha ali dentro um castiçal com 7 lâmpadas, uma mesa com 12 pães, um altar de incenso, ok? Então, esses três móveis no lugar santo. E no lugar santíssimo só havia a arca, Ah, sim. Da aliança. somente a arca da aliança. Então, tudo se resumia em seis móveis, não é? O altar de holocausto, a pia, o candelabro, o altar de incenso, a mesa com os pães e a arca da aliança. Ok? Mas o que acontecia em cada um desses lugares, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, eram serviços cerimoniais, ok? Que em cada um deles tinha a ver com o ministério de Jesus. Vamos tentar compreender isso? Vamos lá. No pátio, no pátio, nós temos dois objetos, ou vamos colocar, de repente, dois móveis, não é? Mas dois objetos. O primeiro era o altar de sacrifícios. O altar de sacrifícios ele ficava exatamente na entrada do pátio, ok? A gente viu aqui atrás. Opa, aqui. Olha, aqui está o altar de sacrifício, ficava exatamente aqui na entrada. O que acontecia nesse altar de sacrifício? Primeiro, Holocausto. sim, né, no local de sacrifício, né? É, pela manhã
E pela tarde, o sacerdote tomava um cordeiro e trazia sobre esse altar, preparava o cordeiro, ele era morto, e pela manhã era colocado sobre o braseiro aqui um cordeiro para queimar. E quando dava lá pela próximo ao pôr do sol, outro cordeiro era colocado aqui também para queimar. Então, o cordeiro da manhã ele queimava aí até próximo do pôr do sol, e o cordeiro que foi colocado à tarde iria queimar até o dia seguinte. E tinha que ser aqui no altar. Então, essa fumaça aqui, de qualquer parte do acampamento de Israel, que o povo Subia. olhasse, ia ver o quê? No altar, uma fumaça subindo. O que que é isso aqui? Isso aqui a mediação, Entre nós e Deus, a, né? a mediação de Cristo, que É. é constante, 24 horas, em nosso favor. Amém. Não tem aquele negócio você ligar para os céus, orar a Deus, pedir uma audiência com Deus e a linha está ocupada. Não. Qualquer momento que você entra em contato com os céus, Deus está pronto para ouvir, Cristo está pronto para ouvir, o Espírito Santo está pronto para te atender, ok? Mas nesse altar aqui, Ricardo, da outra vez, eu peguei você pelo pé, lembra? Sim. Vou te pegar de novo pelo pé. O Ricardo mora aqui, na última casinha aqui, e o Ricardo pecou, foi um pecado público. O que que o Ricardo fazia? Pegava um cordeirinho de 1 ano, sem defeito, sem mancha, e vinha aqui, ó, pelo meio das tribos, trazendo aqui o cordeirinho, até o sacerdote que estava aqui no altar. E o sacerdote perguntava ao Ricardo: filho, o que aconteceu? Aí eu pequei, eu ofendi a Deus. Teve um quebra-pau lá em casa, foi um voo a panela daqui, um voo a panela de lá. Olha, eu pequei. Tá bom, filho. Coloca a tua mão sobre a cabeça do cordeirinho, confessa o teu pecado. E ali o Ricardo ia colocar a mão sobre a cabeça do cordeirinho que ele trouxe, ia confessar o pecado dele, ia pedir perdão, ia ser entregue a ele uma faca, e ele iria degolar o cordeirinho. O que que isso simboliza? Isso simboliza, o cordeirinho simboliza Jesus, que morre, que vai morrer no lugar do Ricardo, por causa do pecado do Ricardo. Entendeu, Ricardo? Sim. Não é? Então veja, Jesus, quando ele morre na cruz, ele morre por causa dos nossos pecados. Ah, quem foi que matou Jesus? Foram os judeus ou os romanos? Não, fui eu. Por quê? Porque Jesus teria vindo nesse mundo para morrer unicamente por mim, unicamente por você. Então, aquele cordeirinho, colocado pela manhã e pela tarde, era a mediação diária de Jesus, constante de Jesus por nós. Mas o cordeirinho que o Ricardo trazia, que o pecador trazia até aqui e o sacrificava, era um cordeiro substituto, que substituía o pecador no sacrifício. Ok? Bom, então esse era um altar de sacrifício. Mas não é somente o altar de sacrifício que tem aqui no pátio. Temos também uma Uma pia. 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 Temos uma pia. Ah, um detalhe, antes de eu passar para a pia. O altar, o Ricardo, queridos, ele é símbolo do Gólgota, o lugar onde Cristo foi crucificado. Certo? Então ele é símbolo do Gólgota também. Então a pia. A pia, quando vamos voltar aqui. Quando havia 24 turnos de sacerdotes aqui, que trabalhavam no santuário. Vamos dizer assim, cada sacerdote ele trabalhava cerca de 15 dias por ano no santuário. Mas quando o sacerdote saía lá da sua casa e ele vinha para oficiar aqui no santuário,
ele trazia nos seus pés, nas suas mãos, poeira do terreno externo. E isso aqui era, vamos dizer assim, motivo de contaminação para o santuário. Então a pia tinha uma função. Os sacerdotes, quando os levitas, quando eles chegavam aqui para oficiar, a primeira coisa que eles faziam, eles se lavavam. Ah, um detalhe, quando eles iam embora também, eles também se lavavam. Então eles se lavavam para entrar, para oficiar, e se lavavam também para sair. Isso aí. Omar, ô Marcos, a gente se lembra, vocês se lembram aí, no ministério de Jesus, alguma coisa que aconteceu no início e no final do ministério de Jesus envolvendo água? Sim. Batismo. No início, Batismo. No batismo foi o batismo. no batismo. E quando Jesus está encerrando seu ministério? Lava pés? Lava pés, não disse. Muito bem. Né? Então, até esse detalhe aqui é importante. Né? O sacerdote, para começar o seu serviço no santuário, ele se banhava. E quando ele voltava para casa, ele também lavava os seus pés, as suas mãos, para voltar para casa. Jesus, antes de voltar para casa, ele participou da Santa Ceia com os discípulos, onde ele lavou os pés e, possivelmente, os discípulos também lavaram seus pés. Né? Sim. Então, os dois momentos em que água estiveram envolvidos aí no ministério de Jesus. Então, nós colocamos aqui, olha, o batismo no início e o lava-pés na Santa Ceia. Até aqui, tudo bem? Deu para a gente compreender? Ricardo, alguma dúvida até aqui? Entendeu? Deu mesmo? Mariana? Deu. Sim. Gente, vocês fiquem à vontade de me perguntar, tá bom? Não fiquem acanhados, não. Aqui todos nós somos alunos. Então vamos lá. Ricardo, você levou lá o seu cordeirinho, porque você pecou, apresentou lá no santuário, você degolou o cordeirinho, foi pego uma parte daquele sangue e passada nas pontas do altar, e o cordeirinho foi colocado agora no altar para ser queimado. Quando você degolou o cordeirinho, era dada a você uma vasilha que colhia o sangue do cordeiro. Sim. Uma parte do sangue era lançada aqui, na base do altar. E ainda tendo vamos dizer, aquela vasilha, aquela tigela com o sangue do cordeiro, o sacerdote saía aqui do altar e ele ia lá dentro, no lugar santo. Aqui, no lugar santo. Aqui tem um véu que separa, uma cortina que separa o santo do santíssimo. E o sacerdote, o que ele fazia? Ele molhava a ponta dos dedos no sangue e ele Tardia. salpicava, né? Espargia diante do véu. Sabe o que isso significava? Significava que o teu pedido de perdão lá fora, o teu arrependimento, o teu pecado confessado, ele seria agora registrado aqui no santuário. Aquele sangue que era espargido era um registro do teu pecado, que você voltou para casa sem ele, mas ele ficou aqui no santuário. Ok? E ficava ali durante um espaço de tempo, que a gente vai ver mais daqui a pouco. É isso mesmo, Omar? Sim. Vamos lá, me ajuda aí. Ficava durante um período de um ano, né? Um ano, né? Até um ano, né? É isso, até um ano. O prazo máximo era um ano. O prazo máximo era um Né? ano. Isso aí, importante a gente frisar. E a gente vai dizer o porquê. Já já. Então, isso acontecia aqui no lugar santo. E no lugar santo havia ali também três objetos, três móveis. O primeiro deles, ao entrar, era o candelabro.
ou o castiçal. Esse castiçal ele tinha 7 hastes. 3 de um lado, uma no meio, 3 do outro lado. Essas 7 hastes. Um detalhe nesse castiçal é que ele nunca se apagava. Havia um sacerdote em cada turno responsável unicamente por esse castiçal. Não deixar a lâmpada apagar. Apagar. Então, ele tinha que cuidar aqui. Aqui era o azeite que fazia esse castiçal estar sempre aceso, o pavio ali direitinho, ok? Esse castiçal, ele tem a ver com Jesus. Ele aponta para Jesus. Jesus disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Mas as 7 hastes, elas também, de acordo com o Apocalipse 1:21, elas são símbolos, ou simboliza as 7 igrejas descritas lá em Apocalipse capítulo 1. Ok? Então, isso aqui era o castiçal. Bom, havia do outro lado a mesa com os pães asmos. São chamados pães da proposta ou pães da proposição. Né? E eles eram símbolos aqui das 12 tribos de Israel. Os pães, né? As 12 tribos de Israel. Mas também apontava para Jesus. Quando Jesus disse o quê? Eu sou Então, o pão da da vida. vida. Então a gente nunca deve esquecer uma coisa. Se você tem o seu alimento físico ali no almoço, no café da manhã, no jantar ou no lanche que você faz, o pão nosso de cada dia, Nos dá nos hoje, dá Senhor. hoje. O maná caiu para o povo. Mas Jesus também disse para o inimigo lá no deserto o quê? Não só de pão Não viverá o viverá homem. o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós temos o pão físico e nós temos o pão espiritual, que é a palavra de Deus. E vamos dizer assim que nós não ficamos não vivemos sem o pão físico. Devemos entender também que a gente também não vive sem o pão espiritual. Então Jesus, ele é o pão da vida. Apontava também para Jesus. Havia o altar de incenso. E o altar de incenso, ele também simbolizava a intercessão de Cristo por cada pecador arrependido. Ricardo, o que que acontece com o Ricardo, ou melhor, depois que o Ricardo confessa o pecado dele lá no altar de sacrifício? Você confessou o teu pecado, o sacerdote vinha até diante do véu, trazia brasas lá do altar de sacrifício, trazia incenso, e nesse altar aqui, ele orava a Deus: Senhor, seja misericordioso com o Ricardo. Ele pecou, mas ele volta para casa arrependido. Aqui estão os pecados dele diante do Senhor. Ok? Então, o incenso aqui e o salpicar do sangue era o registro do teu pecado, de cada pecador lá no santuário. Então, esse era o ministério do sacerdote no lugar santo. Tudo bem? Agora, veja bem uma coisa interessante. Quando a gente fala de luz, de pão e de a fumaça aqui, incenso, isso aí tem uma duplicidade no simbolismo. Jesus, ele também disse, ó, vós sois o quê? A luz do mundo. Na multiplicação dos pães, não foi Jesus quem levou os pães à multidão. Quem foi? Os discípulos. Os discípulos. Então, se você tem o pão da vida, não é para você guardar só para você. Você também deve ser um portador do pão da vida. E com isso,
o que acontece? Você vai estar lançando luz sobre outros, né? E, ao mesmo tempo, você está apresentando a obra mediatória de Cristo por cada pecador. Então, você está envolvido aqui com os pães, você está envolvido com a luz e você está envolvido com a intercessão. Ok? Isso aqui é chamado uma vida de santificação. Ok? É curioso aqui que quando você é luz para os outros, você procura levar o pão da vida para outros, quem é que é iluminado e quem é que é saciado? Pessoa que está dando estudo. É a pessoa que está levando, é a pessoa que está envolvida, não é? A gente vive uma época de cristãos raquíticos espiritualmente. Então, se a gente tem esse conhecimento da luz, vamos ser luz na vida de outros. Se a gente recebeu o pão da vida, vamos compartilhar com outros. Vamos interceder por aqueles que não sabem ainda ter um relacionamento com Deus. E, com certeza, um dia essa pessoa vai estar levando, vai estar sendo luz e vai estar intercedendo também por alguém. Bom, e no lugar santíssimo? Claudício, o que tinha no lugar santíssimo? A arca. Somente a arca? Somente A a arca. arca. Olha só. A arca. Isso. O lugar santíssimo, ele era um cubo. Comprimento, largura e altura eram iguais. E a Arca da Aliança ficava exatamente no meio. Não é? Sim. Exatamente no meio. O que a Arca da Aliança ela representa? A presença de Deus. Sim, a presença de Deus. Mas ela representa, Laodice, ela é uma representação do trono de Deus e do governo de Deus. Dentro da O arca, quê? Eu não entendi. a Arca da Aliança, ela é uma representação Não. do trono de A Deus presença e do do nome governo de de Deus. Deus. Ah, governo. Tá. Tá. Dentro da arca havia também três coisas. Alguém pode ler para nós, por favor, Hebreus 9, verso 4? Hebreus 9, versos 4. Hebreus está lá perto de Apocalipse, lá no final. Uhum. Hebreus 9, que falou? Verso 4. Quem achar, por favor, nos ajude aí, lendo. Ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Queridos, o apóstolo Paulo está informando para a gente que dentro da arca, a arca era uma caixa retangular, Toda de ouro, revestida de coberta de ouro, né? ouro, feita aquela madeira de acácio e de cetim, toda trabalhada, e dentro dela havia as duas tábuas dos mandamentos. Os mandamentos, eles são uma expressão do caráter de Deus. Os mandamentos também é o registro da aliança de Deus com o seu povo. E é a lei régia para todos os povos, não somente para Israel. Então, a primeira coisa que você olha dentro da arca são as duas tábuas dos mandamentos. A segunda coisa que você vê que o apóstolo diz é a vara, o bordão, né, de Arão que floresceu e deu frutos. Isso tem a ver com aprovação e escolha divina. A tribo de Levi, ela foi escolhida para ministrar no Sacerdote. santuário. Entenda uma coisa, você também foi escolhido para ministrar no santuário do céu. Sim. Apocalipse 1, verso 6 vem nos trazendo isso. Diz que Cristo nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Você é especial para Deus. Você é Amém. escolhido para Deus. E também dentro da arca havia o quê? Um pote de ouro com maná. Você lembra quando o maná caiu?
Sim. E foi dito a Moisés que pegasse 2 porções de maná, guardasse em um pote e guardasse diante do testemunho, ou seja, diante aqui dos mandamentos de Deus. Então, o pote de maná é símbolo da manutenção e cuidado de Deus, Uhum. em todos os A aspectos, providência. né? Em todos os aspectos. Esse maná está ali como uma lembrança para nós de que Deus cuidou do seu povo no deserto, e Deus vai cuidar do seu povo quando o povo de Deus também estiver em um deserto espiritual, que está aí à nossa frente, né? Então, aqui está o lugar santo, contendo a mesa com os pães, o castiçal, o altar de incenso, e lá no Santíssimo, a Arca da Aliança. E eu falei para vocês que havia um véu, uma cortina, que Uhum. separava o lugar santo do lugar santíssimo. E esse véu, ele possuía 3 cores. Ele possuía o vermelho, o azul e o púrpura. Além disso, todo o véu ele era bordado com anjos, tanto da parte de dentro quanto da parte de fora. E essas 3 cores, elas são também significativas do ministério de Jesus na Terra. Veja, o azul apontava para a santidade de Cristo. O, o roxo ou o púrpura apontava para a angústia, o sofrimento que Cristo passaria, principalmente nos momentos finais do seu ministério. E o vermelho apontava para a sua morte, o seu sangue derramado. Então, eu falei para vocês que cada detalhe tinha a ver com o ministério de Jesus. Bom, o Omar falou há pouco que o pecado ficava registrado no santuário até um ano. Chegando no finalzinho do ano eclesiástico, ou o ano religioso de Israel, começava no primeiro mês, com a Páscoa, e terminava lá no 10º mês, décimo mês, no 15º dia, com a festa das cabanas ou dos tabernáculos. Mas antes de terminar esse ciclo religioso, havia um dia especial para Israel. Talvez o dia mais especial de todos, que era chamado Dia da Expiação ou Dia do Juízo. Tá? O que acontecia nesse dia? Veja bem, a parte mais importante do ministério diário era a oferta efetuada em prol do indivíduo, ok? Então a gente falou no início que pela manhã e pela tarde era colocado um cordeiro, simbolizando a mediação constante de Cristo em nosso favor. Mas também o pecador levando a sua oferta à porta do santuário, colocando a mão sobre a cabeça da vítima, confessando seus pecados e tudo mais, né? Veja, agora, então imagina, 2 milhões de pessoas, as pessoas indo ao santuário, confessando seus pecados e deixando registrado ali os seus pecados. Então, uma vez no ano, no grande dia da expiação, que acontecia no dia, eh, no dia 10 do 7º mês, ok? No dia 10 do 7º mês, o dia da expiação, era chamado de Yom Kippur, Yom, dia, por sorte, Kippur, juízo. O sumo sacerdote, veja, não era agora o sacerdote, o sumo sacerdote, ele é que entrava no lugar santíssimo. Era o sacerdote, vamos dizer assim, mais elevado. Ele entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário. E como que se dava essa purificação do santuário? Bom, no dia da expiação, eram trazidos 2 bodes.
e eles iam lançar sortes sobre esses dois bodes ali na porta do santuário, do tabernáculo, né? Então, eu não sei como que era essa sorte, se era mamãe mandou escolher, ou se era, enfim, não sei. Mas eles lançavam sortes. Pur também quer dizer sorte, né? Purim, sorte. Então eles lançavam sortes e o bode que foi escolhido, que caiu a sorte, esse bode, ele era chamado de bode Expiatório? expiatório, porque queria fazer expiação. Mas o bode que ficava vivo era chamado de emissário. Emissário porque ele tem uma missão, ok? Ele vai levar alguma coisa, ok? Ele era também, Ricardo, conhecido como Azazel. Estranho, né, esse nome? Mas era outro nome que ele recebia, Azazel. Veja bem, o que que Arão ele fazia? Ele, no dia da expiação, era escolhido um carneiro e um bode. Esses dois animais eram sacrificados. Primeiro, Arão se apresentava no lugar santíssimo, no santuário, purificando o santuário, né, e também oferecendo em favor dele, de sua família e do povo. Ele apresentava o sangue do carneiro. Depois ele matava o bode, e com o sangue do bode, ele entrava até o lugar santíssimo, e no lugar santíssimo, que o sumo sacerdote, ele levava o sangue desse animal para fazer expiação. A palavra expiação aí, ela tem a ver com remoção, limpeza. Limpeza. O que foi registrado no santuário durante o ano inteiro? O pecado. O apóstolo Paulo, ele diz que quase todas as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há Não remissão é do pecado. Então, quando Arão, ele entra no lugar santíssimo, a glória de Deus, vamos dizer, fumaça da glória de Deus, envolve todo o lugar santíssimo. A vestimenta de Arão era uma vestimenta toda especial. Ele tem 12 pedras sobre os ombros na sua vestimenta, tem um peitoral com 12 pedras no meio, simbolizando ali as tribos de Israel. De um lado tem uma pedra grande do peitoral e do outro tem outra pedra grande. Uma se chamava Urim, a outra se chamava Tumim. Uma era a pedra da aceitação, a outra da rejeição. Então, o sumo sacerdote ele ia até o lugar santíssimo e ele confessava diante de Deus: Senhor, o teu povo pecou durante esse ano, mas o teu povo veio à tua presença, clamou pelo teu perdão. E o Senhor perdoou. Mas os pecados do povo foram registrados diante do Senhor. E nós não estamos livres desses pecados porque eles estão no teu santuário. Então, o sumo sacerdote ali, ele expressava o desejo de que os pecados fossem de vez eliminados. E como era feito isso? Ele pegava aquele sangue do bode e fazia a mesma coisa. Ele salpicava dentro do lugar santíssimo 7 vezes. E, veja, estava tudo embaçado dentro do lugar santíssimo. Por quê? Porque entre os dois querubins da arca estava a glória de Deus. E para que o homem não fosse consumido, o próprio Deus, ele, né, criava tipo uma névoa ali dentro para que o sumo sacerdote não visse a glória de Deus entre os querubins. E, de repente, quando havia aceitação de que Deus realmente perdoou o povo, estava de acordo que o pecado fosse removido, aquela pedra do lado direito, lá do peito de Arão,
ela acendia, ela dava um brilho. Então, o sumo sacerdote entendia, o sacrifício foi aceito. E ele agora se virava para sair e lá fora havia um bode que não havia sido morto. Era um bode Azazel. Então, olha o que o texto sagrado diz para nós, lá de Levíticos 16, versos 21 e 22. E Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades do filho de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária. Veja, vocês se lembram que em um estudo que nós tivemos há poucas semanas atrás, eu disse que não há perdão para o pecado ou não há justificativa para o pecado? Estão lembrados disso? Uhum. Veja bem, Ricardo levou o seu cordeirinho lá no altar, ele foi perdoado? Sim ou não? Sim, ele foi. Sim, ele foi perdoado. Mas o pecado foi apagado? Não. Não. Não, foi registrado no É. santuário. A mesma coisa acontece hoje, quando você peca e você vai à presença de Deus e você pede perdão pelos seus pecados, o pecado, ele de você é perdoado, mas ele permanece registrado nos céus. Por quê? Porque vai acontecer que no dia da expiação, lá no santuário terrestre, quando Arão colocava ambas as mãos sobre a cabeça do bode, aquele bode que estava vivo, os pecados de todo o povo que se arrependeu durante aquele ano ali eram transferidos para aquele bode. E aquele bode era levado para o deserto e iria morrer de morte natural. Vamos dizer, ele não morria de morte matada, ele morria de morte natural. Quem simbolizava esse bode? Diabo. Exatamente, Satanás. Um dia, meus queridos irmãos, meus amigos, um dia Satanás, ele vai arcar com a escolha que ele fez de se rebelar contra Deus. Cada pessoa que aceitou o sacrifício de Jesus, que aceitou a intercessão de Jesus, que se dispôs a viver uma vida na presença de Deus e teve seus pecados apagados, essa pessoa foi tornada justa ou justificada por Deus, os seus pecados foram removidos dela, foram registrados no santuário do céu e vai ser um dia lançado sobre Satanás. Você compreende agora por que Satanás ele tem tanto interesse na tua vida, na tua perdição? Se você se salva, o teu pecado recai sobre ele. Mas se você se perde, você leva contigo o teu pecado. Então, quanto mais ele puder fazer com que o mundo se perca e não aceite a Jesus como Senhor e Salvador, para ele é lucro. Para ele é lucro. Então, meus queridos, para nós encerrarmos, um dia, por ocasião da volta de Jesus, todos os pecados daqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador serão lançados sobre Satanás. O inimigo do povo de Deus receberá sobre si a recompensa de sua rebelião contra a lei de Deus, contra o governo de Deus. No lago de fogo, o originador do mal e pecado serão extintos para sempre. Para o pecado não existe perdão. Uma característica interessante do bode é que aquele bode que era solto no deserto, ele nunca voltava para Israel, para o acampamento. Ele sempre seguia em frente, deserto adentro, e lá ia morrer de fome, de sede, enfim, de morte natural. Bem, Jesus tem ansiado por tua decisão. Ele diz: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Te faço uma pergunta
que você tem que responder, não para mim, não para o grupo aqui, mas você tem que responder para Deus. Você está cansado desse mundo de pecado? E eu estou. Você tem anseio de um dia estar com Cristo por toda a eternidade? Eu tenho. Então, Ele está estendendo para ti, estendendo para mim, estendendo para nós as suas mãos e fazendo o convite. Vinde, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quando ele diz eu vos aliviarei, ele quer dizer que vai tirar de nós a carga do pecado. Mas ele só faz isso se eu e você permitirmos. Então, permita. Permita Deus aliviar você. Permita Deus transformar a tua vida. Permita Deus escrever o teu nome no livro da vida. Porque, tendo o teu nome no livro da vida, você tem o poder do céu para lutar contra esse inimigo que já foi vencido por Jesus lá na cruz. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê forças, poder dos altos céus, para você tomar essa decisão. Sabe por quê? Porque aquele que há de vir virá e não tardará. Que eu e você sejamos achados preparados para o encontro com o nosso Senhor quando ele vier nas nuvens dos céus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Marcos, meu amigo, por favor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor Deus, por passarmos esses momentos estudando a Tua palavra. Nós entendemos como é maravilhoso o plano da redenção e como o Amém, Senhor. Senhor continuamente tem trabalhado em nosso favor. Sim, Que Senhor. possamos ter em mente o tempo que nós vivemos, sabendo que o pecado, ele teve um preço, que foi a morte de Cristo Jesus. E Verdade, Senhor. embora haja perdão para o pecado, há perdão para o pecador. Que todos nós possamos ter essa esperança, essa certeza em nossas vidas e buscarmos a cada dia mais nos aproximarmos daquele que tanto fez por cada um de nós. Que Amém. nessa noite o Senhor possa nos dar uma noite de sono reparadora e o Senhor continue nos acompanhando durante o restante de semana. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, que Deus abençoe você. Que nesse Amém. finalzinho dessa noite você possa recuperar as suas forças, porque daqui a pouco vamos levantar, se Deus permitir, para mais um dia. Sejam Amém. abençoados. Amém. Amém. Boa noite Tchau, a todos. gente. Obrigada por Boa sua Boa noite. Obrigado, Lutero. Obrigado a vocês. Obrigado ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Amém.